Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 6, nós vamos ver os artigos em grego. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, no grego tem, assim como no português, né, existem os artigos. São aquela classe de palavras que acompanham os substantivos. Em português nós temos a divisão de artigo definido e artigo indefinido. No grego a gente só vai ter artigo definido. Os artigos indefinidos, a gente vai ver mais tarde, quem vai cumprir essa função são alguns pronomes indefinidos, que vão cumprir essa função de artigo indefinido, tá? Mas essa classe de artigo indefinido em grego não tem. Em grego, assim como em português, a gente vai ter a divisão dos artigos em gênero e em número. Então, em português nós temos os artigos masculinos e os artigos femininos, e os artigos no plural e no singular. Essa divisão em gênero e em número. Em grego também. Porém, na língua grega, nós temos 3 gêneros. Enquanto que no português são só 2, masculino e feminino, no grego são 3. A gente tem o masculino, feminino e neutro. Esse gênero neutro, ele existe ainda hoje em algumas línguas modernas, como o alemão, o próprio grego moderno. Além da divisão em gênero, nesses 3 gêneros do grego, nós também temos a divisão em número, singular, plural. Grego também vai ter um terceiro número, que é chamado de dual. Mas a gente não vai ver o dual por enquanto, porque ele é raro de aparecer. Ele não aparece sempre. O dual ele serve para falar de 2 coisas. Quando eu estou falando de exatamente 2 coisas, eu posso usar esse gênero dual. Mas eu também posso usar para falar de 2 coisas, eu também posso usar no plural. Então, por isso que eu falo que o dual ele é menos usado. Ele é usado só em alguns casos bem específicos. Então, por isso que a gente não vai ver por enquanto. Quando começar a aparecer nos textos de tradução, aí tudo bem, a gente volta e fala do dual. Além das divisões em gênero, masculino, feminino, neutro e em número, singular e plural, nós também temos a divisão em casos. Os artigos também se dividem em casos. E são aqueles 5 casos que nós vimos na aula passada. Então nós temos o nominativo, vai ter um artigo para o nominativo. O vocativo não vai ter artigo. A gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhe. O vocativo não vai ter artigo. Mas vai ter um artigo para o acusativo, um artigo para o genitivo e um artigo para o dativo. Então isso a gente vai ver hoje. A declinação dos artigos e essa divisão dos artigos em gênero, número e caso. Então aqui temos nosso quadrinho. A divisão em gênero masculino, feminino e neutro, número singular e plural. E nos casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. Se você quiser copiar, dá uma pausa no vídeo agora e copia esse quadro. Olha bem, então, como eu já falei no início, o vocativo ele não vai ter artigo nenhum, né? Então, um substantivo esteja no vocativo, ele não vai vir acompanhado de artigo. Normalmente, ele vem acompanhado daquela interjeição que eu falei na última aula, que é ó, que é uma interjeição de chamamento, né? Ó, meus alunos, ó, Maria, vem aqui, ó, fulano, ó, entendeu? Então, esse ó é uma interjeição de chamamento, ele, na maioria das vezes, vem acompanhando o vocativo. Mas artigo não tem no vocativo. Vamos começar. Gênero masculino no singular. Nominativo. O artigo é ró. Ró. Vogal ômicron. Espírito forte. Então, vogal aspirada. Ró. Ró. Vocativo não tem. Acusativo. Vai ser ton, ton. Atento porque é uma palavra com uma sílaba só. Está aqui acentuado com acento agudo. Quer dizer, se ele estiver na frente de uma palavra com acento, esse acento agudo vira um acento grave. Então prestar atenção
nessa mudança de acento nos artigos. Aqui o ró não tem acento, repara. Isso é um fenômeno que acontece no grego de algumas palavras não terem acento ou perderem seu acento em algumas situações. Quando isso acontece, essa palavra vai ter a sua sílaba tônica apoiada ou na palavra que vem depois ou na palavra que vem antes. No caso do artigo, ele vai apoiar, estou falando especificamente do artigo ró, né, do artigo no nominativo, ele vai apoiar a sua sílaba tônica na palavra seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Então, para anthropos, né, homem, palavra masculina, e está no nominativo, então o artigo que acompanha é o artigo masculino, singular, nominativo, né? Eles sempre se concordam, né? O substantivo com o artigo ele sempre concorda, igual no português. Vai concordar em gênero, em número e em caso. Então, anthropos, palavra masculina, singular, está no nominativo, o artigo é masculino, singular, nominativo. Beleza. Como eu falei, ele apoia o artigo, está sem o acento, ele apoia a sua acentuação, a sua sílaba tônica na palavra que vem depois. Então, quando eu for ler essa palavra, eu vou ler como se fosse uma palavra só. Hoanthropos. Tá? Eu não separo. Hoanthropos. Tá? Eu junto as duas como se fosse uma palavra só. Hoanthropos. Então, isso pode acontecer. Essa passagem da sílaba tônica pode acontecer para a palavra que vem depois, mas também pode acontecer para a palavra que vem antes. Como aqui, ó. Agora eu botei essa pequena frase. Hoanthropos estin. Estin é o verbo ser, tá? O homem é. Tá? Uma frase sem sentido só para a gente marcar essa alteração da sílaba tônica. Estin é uma palavra que originalmente tem um acento aqui no iota, mas ela também é uma palavra que pode apoiar sua sílaba tônica em outra. No caso, ele vai apoiar a sílaba tônica na palavra que vem antes. Então, ela perde esse acento, e esse acento cai aqui na palavra anterior, na última sílaba da palavra anterior. Como é que eu leio isso aqui? Eu também, ó, junto essa sílaba com a palavra que vem depois. Eu leio como se fosse uma coisa só. Anthropos estin. Anthropos estin. Quando eu leio tudo, né, então aqui eu estou apoiando a acentuação do ró na primeira sílaba de anthropos e estou apoiando a acentuação do estin na última sílaba de anthropos. Então, quando eu leio esse pedaço de frase, eu leio tudo junto. Hoanthropos estin. Dessa maneira correta, né, de ler. Hoanthropos estin. Se a gente pensar no acento como a sua função original, que eu falei na primeira aula, qual era a função original dos acentos? Não era marcar sílaba tônica, era marcar uma elevação na voz, ou um abaixamento da voz, para fazer o idioma ficar com esse sentido melódico, e tinha na época da Grécia Clássica. Então, o acento agudo, eu falei que ele marcava uma elevação na voz. Então, eu leria isso aqui como Hoanthropos estin. Hoanthropos estin. Então, nesse sentido de elevação e abaixamento de voz, faz até mais sentido você ter essa passagem do acento de uma palavra para outra, justamente para marcar uma certa métrica, né, e uma certa cadência melódica no idioma. Hoanthropos estin. Como aqui no nosso curso eu falei que a gente vai considerar o acento o marcador da sílaba tônica, então a gente lê Hoanthropos estin. Mas não vai fazer tanta diferença assim na hora de traduzir, né? É só uma questão de conhecimento geral do idioma. Eu acho legal, acho importante também saber, tá? Então, grego, algumas palavras podem passar seu acento tônico para as outras, ou para a palavra que vem depois, ou para a palavra que vem antes. Beleza, então vamos continuar. Então, a gente viu o acusativo ton, genitivo, artigo no genitivo, masculino singular. Tu. Lembra? Ômicron com Y tem som de U. Tu. E no dativo, to.
tá? Com iota subscrito. O ômega com iota subscrito é uma marca muito forte do dativo. A gente vai ver bastante, a gente for ver as declinações, as palavras no dativo, a gente vai ver que é realmente uma marca do dativo esse ômega com iota subscrito. Mas esse fenômeno do iota subscrito ele acontece no dialeto ático, que é o dialeto que a gente está aprendendo agora, primeiramente. Nos outros dialetos, e mais pra frente, quando a gente for começar a ver esses outros dialetos, a gente vai ver que esse iota passa pra frente, fica toi. Mas no dialeto ático, o iota ele é subscrito, tá? E não vai ter som, eu falo tó, tó. Repetindo, artigo masculino singular, nominativo ró, acusativo ton, genitivo tu, dativo tó. E no plural, masculino plural, nominativo rói, rói. Repare, ele tem o mesmo caso do ró de não ter acento. Então ele vai apoiar a sua sílaba tônica na palavra seguinte, tá? Rói. Vocativo não tem. Acusativo no plural. Tus. Tus. Cuidado para não confundir com tu aqui. Tu, genitivo singular. Tus, acusativo plural. E genitivo plural? Genitivo plural. Ton. Ton. E dativo plural. Dativo plural. Tois. Tois. Então, repetindo, artigo masculino plural. Nominativo rói. Acusativo tus. Genitivo ton. Dativo tois. Agora vamos para os artigos no feminino. No feminino, singular, nominativo vai ser ré. Ré. A vogal eta, aspiração forte. Ré. Vocativo não tem. Acusativo. Ten. Ten. Genitivo. Tes. Tes. E dativo. Té. Té. Também com iota subscrito, embaixo do eta. Té. Então, repetindo, artigo feminino, singular, nominativo ré, acusativo ten, genitivo tes, dativo té. Feminino plural, nominativo rai, rai. Acusativo tas, tas. Genitivo ton, ton. E dativo tais, tais. Repara, o genitivo plural ele é igual no feminino e no masculino, o artigo é igual. Tá? Ton, ton. Então, vou repetir. Artigo feminino plural, nominativo rai, acusativo tas, genitivo ton, dativo tais. E agora neutro, né? No singular, nominativo tó, tó. Acusativo tó, também, igual. Nominativo, acusativo, igual. Genitivo tu, tu, igual masculino. Tu. E dativo tó, também igual masculino. Então, repetindo, neutro singular, nominativo tó, acusativo tó, genitivo tu, dativo tó. E no plural,
Nominativo, tá. Acusativo, tá, igual nominativo. Genitivo, ton. Ó, repara, o genitivo plural é igual neutro, feminino e masculino. É o mesmo artigo. O genitivo plural, ele é igual em todos os gêneros. E dativo plural, tois, igual masculino. Tá? Então vamos repetir: neutro, plural, nominativo tá, acusativo tá, genitivo ton, dativo tois. Então, esses são os artigos no grego. Marcar algumas coisinhas antes de terminar, ó. Primeira coisa, eu já falei, genitivo plural, ele é igual, o artigo é igual em todos os gêneros, ton. E no gênero neutro, nominativo e acusativo, os artigos são iguais, tanto no singular como no plural. O genitivo e o dativo são iguais ao masculino, tanto no singular como no plural. Né? Tu, tó, e no plural, ton e tois. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilhe esse vídeo. Então ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço.